Getúlio Vargas chegou ao poder em outubro de 1930. Ele permaneceu no comando do país por 15 anos seguidos. Em um primeiro momento, foi chefe do governo provisório. Em seguida, tornou-se presidente eleito pelo voto indireto. Por último, governou o país como ditador. A memória sobre esse período sempre foi motivo de grande polêmica na historiografia e na sociedade brasileira como um todo. A memória sobre a figura de Vargas, especialmente, é muito controversa. O primeiro governo de Vargas aconteceu entre 1930 e 1945. Esse período foi marcado por dura repressão aos adversários, perseguição à imprensa e aos comunistas, constantes denúncias de violação aos direitos humanos. Apesar de esbarrar em questões complexas, o governo Vargas também teve pontos em seu favor. Medidas de grande importância social e econômica foram criadas nessa gestão. A mais famosa foi a promulgação da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, em 1943. Políticas educacionais e culturais de grande longevidade no país também surgiram nessa época. A criação do Ministério da Educação, do Instituto Nacional do Livro e do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional são bons exemplos. Deposto em 1945, Vargas voltou à presidência pelo voto popular em 1950. Seu segundo governo estendeu-se de 1950 a 1954. Marcado por favorecer o desenvolvimento do país por meio de ações significativas, o governo criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, além de implementar o monopólio do petróleo. Vargas não chegou a completar o mandato. Em meio a uma forte crise política, suicidou-se em 24 de agosto de 1954. Como escreveu em sua carta testamento, saiu da vida para entrar na história como uma figura de maior expressão da história política brasileira do século XX. As origens do movimento armado de 1930 surgiram na década de 1920. Nessa época foram percebidos de forma clara os efeitos políticos do processo de urbanização e de industrialização. Com isso, novas forças sociais começaram a exigir uma participação política que até então fora-lhes negada. As camadas médias e as massas urbanas principalmente. Suas reivindicações contestaram o Estado oligárquico, que era incapaz de absorver suas demandas. A oposição dos tenentes ao sistema político da Primeira República manifestou-se também na década de 1920. Surgiram conflitos como a Revolta dos 18 do Forte, de 1922, no Rio de Janeiro, as revoltas de São Paulo em 1924, as revoltas do Rio Grande do Sul em 1924 e a Coluna Prestes, de 1925 a 1927. Embora de forma vaga esses movimentos expressavam ideias de regeneração do sistema jurídico-político, atacavam as oligarquias, defendiam o equilíbrio entre os três poderes executivo, legislativo e judiciário, pleiteavam um vago nacionalismo econômico e pleiteavam a modernização da sociedade. Contestações ao sistema político excludente surgiram até mesmo dentro das próprias oligarquias. O sistema político da época privilegiava as oligarquias paulistas e mineiras. Os grupos oligárquicos dos demais estados não tinham acesso aos centros de decisão. Por conta disso, aceitavam participar como sócios menores da divisão de poder. As causas imediatas do movimento de 1930 estão ligadas à escolha dos candidatos à presidência da República para o período de 1930 a 1934. Nessa ocasião, houve uma cisão entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Uma das regras da política que vigorava à época determinava que esses dois estados se revezassem no governo da República. Rompendo com uma das regras da política em vigor, a partir de 1928, o presidente Washington Luiz, ligado ao Partido Republicano Paulista, PRP, passou a apoiar ostensivamente a candidatura de outro membro de seu partido, o então presidente de São Paulo, Júlio Prestes, para seu sucessor. Essa indicação assegurava a continuidade de sua política econômico-financeira, de austeridade e de contenção de recursos para a cafeicultura, mas desprezava os interesses de Minas Gerais.